Eu acho que eu só queria que meu dia tivesse, tipo, 48 horas. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e eu vou te mostrar os 10 livros clássicos que eu quero ler até o final do ano. Como, quando, onde, eu não faço a mínima ideia. Mas o fato é que eu quero ler muito esses livros antes do ano terminar. Porque, assim, são histórias que eu tô protelando há muito tempo e eu espero que desse ano não passe. Aproveitando, a Amazon tá com uma promoção muito legal pra e-books. Então, caso você queira baixar algum desses livros pro seu Kindle, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, lembrando que você ajuda muito o canal. E assim, são vários tipos de clássico. Então, se você quiser um clássico do naturalismo, do realismo, fantasia, tem. Então, vou deixar todos os links aqui embaixo, então vambora, porque eu quero te mostrar todos esses 10 livros. E o primeiro livro que eu vou te mostrar é um que eu tô protelando há anos, sério. Eu já peguei ele no livro físico, que nem era meu, era emprestado. Deixei ele em casa, não li, e agora eu já baixei pro meu Kindle, porque eu quero muito ler essa história. E falam que é o melhor do Kafka, o suprassumo da literatura, o melhor livro da história literária, enfim, eu quero muito ler, porque ele fala sobre uma pessoa que do dia pra noite se transforma em um inseto monstruoso. Ele não fala barata, mas quando a gente pensa em inseto monstruoso, a gente pensa em que? Barata, óbvio. E eu quero muito ler essa história porque ela parece falar sobre a vida, sobre essas questões que a gente vive, e eu tô gostando muito desse tipo de livro, sabe? Então, tá na minha listinha dos 10 clássicos que eu quero ler ainda esse ano. E caso você tenha lido algum desses livros, deixa aqui nos comentários, me diz qual deles é o melhor, qual você gostou mais, enfim, eu quero muito saber. O segundo clássico que eu quero muito ler e quero tirar as minhas próprias conclusões, assim, é Lolita. Eu já tenho ele aqui no formato físico e é uma história que é polêmica, porque a gente tem um cara de meia idade ali que tem um amor meio que obsessivo por uma menina de 12 anos e a gente vai ver como é essa questão toda, o que que acontece. Enfim, muita gente gosta, muita gente odeia, muita gente repudia, muita gente sente ódio, mas o fato é que esse é um dos romances, eu acho que mais importantes aí que a gente tem no século XX, então eu quero muito ler e esse ano não passa. O terceiro livro é uma distopia. Como você sabe, eu sou a louca das distopias e, na verdade, eu já li alguns livros desse autor, que é Admirável Mundo Novo. Nesse livro, a gente tem uma população ali dividida em castas, como acontece em várias distopias. O lance todo é que eles são manipulados geneticamente. A questão é que existe o Fordismo, né, que é aquela linha de produção, e também nada pode sair do controle das pessoas. Eu tô bem ansiosa pra ler, porque também é aquele livro que muita gente ama, muita gente odeia, então tá aí na minha listinha e até o final do ano eu vou ler. O quarto livro também é uma história que divide opiniões. E assim, eu quero muito ler, ele é bem fininho, que é Senhor das Moscas. Basicamente, essa é uma história de meninos perdidos numa ilha paradisíaca. Só que as coisas começam a acontecer de uma forma muito louca e eles começam a demonstrar ali a questão do mal, né? Algumas barbáries começam a acontecer e basicamente a gente vai ver essa linha tênue entre o bem e o mal. E ela já foi considerada muitas coisas, uma alegoria, uma parábola, até mesmo uma visão apocalíptica da vida, sabe? Então eu tô bem ansiosa porque, como eu disse, é um livro que divide muitas opiniões, muita gente ama, muita gente odeia e eu vou tirar minha conclusão agora. Agora não, né? Até o final do ano. Um outro livro que tá fazendo parte dessa minha lista de 10 clássicos até o final do ano é Drácula, que eu estou esperando chegar aqui nessa versão maravilhosa da Dark Side. E eu já vou logo adiantando que a gente vai ter uma leitura conjunta, então eu não vou ler esse livro sozinha, eu vou ler com vocês, então já garante aí o seu, vou deixar os links aqui no box de informações. E é basicamente a história sobre um vampiro, como é que ele surgiu, o que que aconteceu. E é uma história assim que eu me surpreendi quando eu vi a quantidade de páginas dele, que são tipo assim mais de 500 páginas. E eu fiquei imaginando, será que é só aquilo que a gente conhece? Será que é só aquilo que a gente vê nas histórias, resumido? Então eu fiquei muito curiosa porque eu nunca li de fato Drácula e eu acho que essa versão aí não vai deixar a gente perder nada. Os próximos livros eu já garanti pro meu Kindle, então assim, são histórias que estão ali, eu vou ler, com certeza eu vou ler. E o primeiro deles é o Diário de Anne Frank. Eu já falei em um outro vídeo sobre alguns e-books que estavam em promoção, que é uma história que eu simplesmente garanti pro meu Kindle, porque eu não vou deixar passar, eu vou ler ainda esse ano. E como você sabe, eu tô lendo muitos livros relacionados a histórias aí da Segunda Guerra Mundial, e eu não conheço o Diário de Anne Frank, shame on me, mas é uma história que eu quero muito conhecer, mas eu acho que é principalmente pela questão dela ser narrada por uma menina.
Então, o peso é ainda maior, sabe? Ela vê o mundo de outra forma. Então é por isso, e eu acho que é principalmente por isso que eu quero ler esse livro. Um outro livro que eu quero muito ler, e eu só vi a animação, o desenho, é o Corcunda de Notre Dame. E eu tô bem ansiosa pra ler essa história, porque esses dias eu li até um artigo sobre ela, falando sobre a Catedral de Notre Dame, essa questão toda, por que ela é importante, por que ela é um clássico do romantismo francês. E assim, ela vai muito além desse amor impossível que a gente conhece na história, né? A gente tem ali a Esmeralda, que é uma personagem que a gente já conhece, quem ama Disney já sabe. Tem também o Quasimodo, que é o famigerado Corcunda, que cuida dos sinos de Notre Dame. Mas eu tô bem ansiosa pra conhecer a fundo, porque eu só vi o desenho, então eu quero muito ler. Um outro livro que tá na minha lista, e assim, ele é basicamente um marco na literatura americana, é As Vinhas da Ira, e ele é o favorito da Gil do Nuvem Literária, e eu nunca li porque, não sei porquê, mas ele fala sobre a Grande Depressão, né, que aconteceu nos Estados Unidos, toda essa coisa aí de injustiça, como é que as pessoas com poder lidam com essas pessoas que estavam ali necessitadas. Enfim, é uma história que vai falar muitas coisas sobre esse período que eu não conheço tão bem assim. Obviamente vai ser um livro que vai enriquecer ainda mais questão de conhecimento de A Grande Depressão. E é uma história que eu tô bem ansiosa porque chamam de obra-prima do Steinbeck. Eu já baixei um outro livro do Steinbeck pra ler, que é o Ratos e Homens. Eu tenho certeza que eu vou ler super rápido, mas eu tô bem ansiosa pra ler esse também. Um outro livro que na verdade chamam de obra-prima do Fitzgerald é O Grande Gatsby. E O Grande Gatsby, ele vai contar uma história sobre os anos ali que sucederam a Primeira Guerra Mundial, e ele vai, de certa forma, tentar reconquistar o coração da Daisy. Ele compra uma mansão gigantesca ao lado dela, e ele vai ali dar festas, vai ter riqueza, vai ter um monte de coisa. Só que eu acho que o mais legal dessa história é que ela não é narrada por ele. Na verdade, a gente tem um espectador que vai narrar essa história, que é o cara que compra uma casinha simples do lado dele, e vai perceber ali e não vai entender também muito bem o que é essa questão toda aí de riqueza, por que ele dá tantas festas. Então é uma história que eu já vi o filme, só que eu quero muito ler o livro, porque, né, Fitzgerald. E por último, mas não menos importante, vai ser o primeiro livro que eu vou ler do Pepetela, que é a Mayombe. E o que mais me chama atenção nessa história, que muita gente destaca, é que ele vai narrar a história ali de quando ele participou da Guerra de Libertação da Angola. E não vai ser somente uma história sobre essas ações que acontecem ao longo dessa questão toda, dessa guerra toda, mas sim sobre a reflexão que as pessoas que estão participando mostram pra ele também. Então a gente vai ver uma outra cara aí dessa questão de guerra. Bom, antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários qual desses livros você já leu, qual desses livros você ainda não leu e quer muito ler, ou então qual clássico tá na sua listinha que você precisa ler antes de 2018 acabar. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. E bom, esses são alguns livros que eu quero ler antes de 2018 acabar, mas ali atrás, ó, tem uma listinha de livros também me esperando, porque eu quero muito terminar eles ou finalizar eles até o final do ano. Mas é isso, né? Vida de leitura é essa coisa louca. Então é isso, caso você tenha gostado desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrito e gosta de falar sobre livros, vem comigo porque a gente precisa conversar. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!